paz do Senhor a todos, saudações, shalom, shalom a todos. Esse é o vosso e nosso programa Nas Páginas da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva já, assine o nosso sininho, deixe aí o seu comentário, partilhe com mais alguém que você, porventura, queira ajudar o nosso canal a crescer. Não te esqueças, tem aí o nosso IBAN no rodapé e também tem os nossos contatos, caso você queira ter o nosso pastor Ladinho em sua igreja. Hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente, multiforme graça. Pastor Ladinho, paz do Senhor. A paz do Senhor, sim. Vamos diretamente ao assunto. De acordo ao livro 1 de Pedro, no seu capítulo 4, verso 10, diz: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como dons administradores da multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça? Bem, o termo multiforme graça de Deus é um termo que tem origem na palavra grega poikilos, multiforme. A palavra multiforme é poikilos. Poikilos significa de várias cores, de várias habilidades, de várias qualidades. Portanto, poikilos é uma palavra aplicada a cobras, que tem várias cores, aplicada a arco-íris, e é uma palavra aplicada a pessoas com muita habilidade ou com instrumentos de muita habilidade. Portanto, aí vem o termo multiforme. Ou seja, quando diz que a graça de Deus é poikilos, está-se a dizer que a graça de Deus é multiforme. Multiforme por quê? Porque tem várias habilidades, várias formas, várias maneiras de lidar com o homem. Então, não existe uma dificuldade com que a graça de Deus não lide com ele. Não existe uma queda com que a graça de Deus não lide levantando o homem. Não existe um pecado com que a graça de Deus não tenha capacidade de lidar com ele. Não existe alguém que tenha uma vida ofuscada de pecado que a graça não produza brilhos de santidade. Não existe, na verdade, alguém que está a ver uma negridão na vida espiritual ou numa vida de pecado que a graça de Deus não traz brilhos na vida dele como arco-íris. Então a graça de Deus é poikilos. Isso significa exatamente multiforma, várias formas como a graça de Deus se manifesta, várias formas como a graça de Deus lida com a condição do homem. Daí multiforme graça. E quando Pedro diz que cada um administra o dom como recebeu segundo a multiforme graça de Deus, ou seja, o dom já existe, mas a maneira como vamos administrar o dom está relacionada aos modos diferentes da graça. Então a graça de Deus, ao se manifestar em diferentes pessoas, ela se move de forma diferente, de acordo com aquele dom que a pessoa tem. Então isso é multiforme graça. Então administramos o dom segundo a graça que recebemos. Uma coisa é dom espiritual, outra coisa é a graça. Agora então, a palavra multiforme é poikilos, né? Multiforme graça, vários modos da graça de Deus. A melhor forma de compreender esses vários modos da graça de Deus, podemos ver isso em Titos capítulo 2, versículo 11. Diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todo homem, ensinando-nos a viver neste presente século de uma forma justa, pia, e ele fala de uma forma justa, pia e santa, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Tito está a dizer que a graça de Deus se é manifestando, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos a viver. Assim, primeiro diz, ensinando-nos que renunciando às impiedades, né, mundanas, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa e pia. Bem, isso deixa claro exatamente que a graça que salva também ensina, porque ele está a dizer que a graça manifestou trazendo salvação, mas ensinando-nos. Logo, a graça não apenas salva, mas também ensina. Logo, a graça que salva ensina um novo estilo de vida ao crente. Então, a graça de Deus, digo aqui entre aspas uma simbologia, não é uma mulher bandida, não é uma mulher prostituta, uma mulher irreverente ou uma mulher adúltera. A graça de Deus é santa, porque o caráter da graça é santo, porque ela provém de um Deus santo. Logo, o propósito da graça de Deus a se manifestar é produzir santidade ao crente, é produzir um caráter semelhante ao de Cristo, é produzir, na verdade, é imprimir o caráter de Deus na pessoa. Por isso é que ele diz que a graça se é manifestando trazendo salvação. Não parou na salvação, mas também falou do ensino, ensinando-nos a ver neste presente século. Que tipo de ensino? Primeiro, renúncia do pecado. Renunciando às impiedades, vivamos neste presente século de uma forma justa, ou seja, viver de acordo com o padrão de Deus. Depois ele fala de uma forma pia, é desenvolver uma vida de piedade cristã. Depois fala de uma forma que é sóbria, é estar esclarecido das verdades concernentes à fé. Então a graça de Deus te esclarece das verdades concernentes à fé, que é sobriedade. A graça de Deus te ensina a ver uma forma justa, que é de acordo com o padrão de Deus. E a graça de Deus também te ensina a ser piedoso, a desenvolver um caráter entregue a Deus. Logo, a graça de Deus não para apenas na salvação, mas ensina um novo estilo de vida ao crente. Então isso é um dos modos operandi da graça de Deus. A mesma graça que salva, porque muitos conhecem apenas a graça como chaves.
né? Favor merecido para a salvação. Só que a graça não é chares, favor merecido. Graça também é poikilos, que é multiforme. Então uma das multiformas dele é produzir santidade no coração do crente. Então a graça não salva só, ela também santifica, ensina. Logo, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, devemos estar sujeitos aos ensinos da graça. Por isso é que o termo aí é no gerúndio. Ele vai dizer assim, ensinando-nos a viver neste presente século. Então, deixa claro exatamente que o ensino da graça não é de ontem, não é de hoje, não é só da manhã. É desde que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, continua até agora, até na vinda do Senhor. Enquanto aguardamos a Cristo, devemos nos sujeitar aos ensinos da graça. Então, esse é um dos aspectos que eu acho mais poderoso da palavra multiforme, ou seja, da palavra poikilos, que é produzir brilhos de santidade na vida de alguém. Eu lhe faço uma pergunta, imagina alguém que foi ensinado a viver de uma forma pia, sóbria e justa. Não reflete um brilho de santidade na tua mente? É exatamente este o propósito da graça. Então, isto é que significa multiforme graça. Boa, boa. Ok. Bem, poderá dar-nos alguns exemplos sobre a multiforme graça? Bem, alguns exemplos que eu posso trazer claro sobre multiforme graça. Atos capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão, cheio de graça e poder, realizava sinais entre o povo. Mas nós olhamos exatamente, é melhor considerar a graça, vou trazer várias considerações da graça. Consideremos graça como elemento de destaque no corpo de Cristo. Então a palavra vai dizer que Estevão, cheio de graça e poder, realizava sinais entre o povo. Quem era Estevão? Estevão, no capítulo 6, é exatamente escolhido entre 7 diáconos para servir a mesa. Mas por causa da graça de Deus, Estevão se destaca dos demais. Então a graça de Deus é elemento de destaque no corpo de Cristo. Quando você ver alguém a realizar poder, sinais, alguém a cura divina a ser usado por Deus, não inveje, é simplesmente a graça de Deus a destacar essa pessoa no corpo de Cristo. Então graça é elemento de destaque. Estevão não aparece entre os 7 diáconos, embora que foi escolhido, mas aparece o quê? A expor as escrituras, de maneira que a Bíblia diz que ninguém podia resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Por quê? Por causa da graça de Deus na vida dele. Depois vai dizer que Estevão, cheio de graça, poderia realizar sinais entre o povo. Portanto, consideremos aqui que a graça e o poder de Deus foram colocados por meio de Lucas, que é o escritor de Atos, numa relação de dependência. Esse termo cheio de graça e poder, essa copulação, na verdade, do grego é ek, essa conjunção ek, coloca a graça de Deus, o poder de Deus, numa relação de dependência com a graça. Então, quanto mais vermos o poder de Deus em manifestação, fica visível a graça de Deus na vida de alguém. Então, o poder de Deus deixa claro o tipo de graça que alguém recebeu. Então, Estevão, a Bíblia diz que Estevão cheio de graça e poder, ou seja, a graça de Deus estava refletida onde? Em cada manifestação do poder de Deus. Então, a graça também está manifesta na capacidade de promover mudança, porque a palavra poder do grego é dunamis, ou seja, a graça de Deus, quando se manifesta, ela produz mudanças. Então, isso é uma das formas da multiforme graça de Deus. Não só salva, não só traz santidade, mas também realiza mudança. Porque quando você cura alguém que exatamente era coxo, você realizou mudança física. Quando você abre os olhos de quem não via ou nasceu cego, você realizou alguma mudança. Então, a graça de Deus também está manifesta em cada, ou melhor, na capacidade de realizar mudança. Então, esta é uma das formas. Outra forma da graça de Deus, na verdade, nós encontramos exatamente em Atos. Não mas em Atos, encontramos exatamente em 1 de Coríntios. Consideramos graça como uma forma de Deus se exteriorizar através de um grupo, através de uma pessoa, através de uma comunidade, através de uma igreja. De uma forma de Deus se exteriorizar, transmitindo beleza do seu caráter. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 a 7, Paulo vai dizer o seguinte, é melhor nós lermos, né? Vamos ver 1 de Coríntios, capítulo 1, 1 de Coríntios, rapidamente. Paulo vai dizer o seguinte, eu sempre dou graça a Deus por vós, pela graça que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas foste enriquecido por Ele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo está confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo deixa claro exatamente que dou graça a Deus pela graça que vos foi concedida. E ele vai dizer o seguinte, porque em tudo foste enriquecido em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo está confirmado em vocês. E ele fala, de modo que nenhum dom vos falta. Paulo deixa claro exatamente que a igreja de Corinto foi enriquecida em todos os dons espirituais, mostrando claramente que nenhum dom lhes faltou. Imagina uma igreja que Deus adorna com os dons espirituais, de modo que nenhum dom lhes falta. Tem palavra do conhecimento, tem sabedoria, tem profecia, tem discernimento de espírito e outros dons mais que acompanham, né? Os dons espirituais. Imagina uma igreja assim, porventura não reflete uma posição de destaque na tua mente? Certamente que sim. Então, graça é o elemento de destaque. Como? Deus se exteriorizando através de uma comunidade. Quando vemos igrejas como, por exemplo, a CAP, igreja do pastor Irmão de Sebastião, e vemos o destaque, se fazer uma publicidade, está cheio, as pessoas vão para lá, aderem à atividade, não é outra coisa, é a graça de Deus a destacar aquela igreja. Por quê? Porque Deus se exteriorizou de uma forma bela por meio da igreja CAP. Tá vendo? Então, quando você vê uma igreja como Jesus do pastor Sadraque, exatamente a crescer, a desenvolver, a chamar a atenção e a se destacar dentre umas demais igrejas, não é outra coisa, é a graça de Deus, é Deus se exteriorizando através daquela igreja.
E isso é graça. Quando vês uma igreja como a de Gideon Panzo, do pastor Gideon Panzo, do reverendo Gideon Panzo, como a Ebenezer, a se destacar nos últimos tempos, não é outra coisa, é simplesmente a graça de Deus, é Deus a se exteriorizar através deles. Então a graça também está na maneira como Deus se exterioriza através de um grupo. É quando na verdade estamos a orar e há um impacto terrível. Atos capítulo 2, é simples. Eles enquanto oravam, do céu veio. Aquilo é graça. E o que é que fez? Atraiu pessoas que estavam de lado, porque a Bíblia diz, correndo aquela voz, e eles se questionaram. O que isto quer dizer? E Pedro se levantou e disse, isso é que foi dito pelo profeta Joel. Enquanto se aproximaram, Pedro se pregou o evangelho e eles perguntaram, irmão varões, o que devemos fazer? Então, arrependei-vos todos vocês, em nome de Jesus Cristo, sede batizados para a remissão dos pecados. Então, isso deixa claro que a graça de Deus também está visível na forma como Deus se exterioriza através de uma comunidade, igreja ou grupo. Outra forma da graça de Deus, que na verdade podemos trazer de forma simples, a graça de Deus também pode ser considerada como ferramenta de Deus para capacitar um ministro a desenvolver um trabalho no Senhor. Poderemos considerar a graça como capacidade para realizar uma obra tremenda no Senhor. Como assim? A palavra de Deus diz em livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Paulo diz assim, pela graça sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi vã, pois trabalhei mais do que todos. Em outras palavras, Paulo está a assumir que a graça de Deus para com ele não foi vã. Mas ele vai começar assim, pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está a dizer que ele é, pela graça de Deus, o ministro que é, porque ele, no versículo 8 e 9, ele vai dizer que eu sou abortivo entre os demais apóstolos e nasci fora de tempo. Abortivo é quem nasce fora de tempo. Mas ele vai dizer que pela graça sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi em vão. Ou seja, a graça lhe fez ministro, por um lado. Por outro lado, ele vai dizer que a graça não foi em vão, que a palavra grega é ofelei. Ofelei significa sem vantagem, sem utilidade nenhuma. Então, a graça de Deus não é ofelei, ou seja, não é uma graça em vão, à toa. Deus concede graça ao ministro porque quer realizar um trabalho profundo através desse ministro. Então, Paulo disse, a graça de Deus não foi em vão, pois trabalhei mais do que todos. Paulo está a deixar claro que uma das formas de avaliarmos se a graça está a ser vã ou não na nossa vida é o trabalho que a graça realiza através de nós. Então alguém me perguntaria, irmão, como é que eu posso saber se a graça de Deus na minha vida é vã ou não? O que é que fazes com esta graça que recebeste da parte de Deus? Isso vai determinar se a graça é vã ou não. Então, a graça de Deus é meio uma ferramenta também de nós realizarmos um determinado trabalho. Então, a graça de Deus é produtiva. Esse é um dos meios da graça, capacita para o trabalho cristão. Por isso é que Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou, a graça de Deus não foi mais... A graça de Deus para comigo não foi em vão, mas trabalhei mais do que todos. Em outras palavras, a graça de Deus, quando vem na vida de um crente, realiza um trabalho. A graça de Deus, quando vem na vida do crente, efetua uma obra. Ela não é vã, não é estática. A graça é dinâmica. Então, por outro lado, a graça exterioriza através de uma comunidade, né, por meio dos dons espirituais, transmitindo beleza do caráter divino. Independentemente das complexidades que existiam na igreja de Corinto quanto à sua conduta, mas eles eram ricos nos dons espirituais e isso transmitiu uma certa beleza. A igreja de Corinto se destacou no século I, isso está claro na história da igreja. Por outro lado, também percebemos que a graça também é um elemento de destaque dentre os demais que foram selecionados, como foi com Estevão. Então esses são os elementos que eu vejo das variedades da graça de Deus. Benção. Vai ser um momento de qualidade. Amém. Pastor, e como nós devemos crescer na graça? Bem, a palavra multiforme graça, na verdade, é uma palavra usada por Pedro. É uma palavra muito característica do livro de Pedro. E por outro lado também, multiforme graça, quando Pedro usa sempre acompanhado do conhecimento. Quando Pedro usa a graça, acompanha sempre graça com conhecimento. Por exemplo, ele diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, eu vou usar o texto para responder essa questão de como crescer na graça, com 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 2. Pedro vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos concidadãos que estão espalhados em todos os lugares, os quais alcançaram graça, ou fé igualmente preciosa que nós, graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Pedro deseja em forma de bênção que a graça e paz fosse multiplicada aos santos através do conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pedro deixa claro que a graça pode ser abundante na vida do crente. Pedro deixa claro que a graça pode vir em grandes medidas na vida do crente. O crente pode crescer na graça de Deus, mas ele mostra um caminho. Qual é o caminho? Ou melhor, ele mostra uma chave. Qual é a chave? O pleno conhecimento de Jesus Cristo. Essa palavra, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, o termo grego é epignos. Epi significa pleno, enquanto gnos significa conhecimento. Portanto, um conhecimento claro, esclarecido, um conhecimento limpo, mais profundo da pessoa de Jesus. Ou seja, Pedro está a dizer que quanto mais nós conhecermos a pessoa de Jesus, mais veremos da graça de Deus abundante em nossas vidas. Então, quanto mais conhecermos o Senhor Jesus Cristo, mais veremos a graça de Deus a se manifestar e a crescer em nossa vida. Queres crescer na graça? Conheça a pessoa de Jesus. A chave é essa. Porque Pedro está a dizer graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Esse termo no grego é en, que significa a esfera de ação. A esfera de ação que instrumentaliza todo o acontecimento. Ou seja, no conhecimento, ou seja, na esfera de ação. Qual é a esfera de ação?
conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais tivermos do conhecimento de Jesus Cristo, mais veremos da graça de Deus abundante em nossas vidas. Quero trazer aqui 2 elementos, 2 apelos importantes. Ele vai dizer o seguinte: graça e paz vos seja multiplicada. Pedro não fala só da graça, fala também da paz, no pleno conhecimento. Pedro está a dizer o seguinte: enquanto não tivermos um conhecimento claro da pessoa de Jesus, não veremos a graça de Deus fluir e estaremos vivendo uma vida de preocupação em nosso interior. Porque ele fala de paz, que a palavra grega é erene, significa ausência de preocupação no coração. Pedro está a dizer que quanto mais conhecermos a pessoa de Jesus, mais teremos paz no nosso interior. A paz vai ser abundante e vamos ver a graça de Deus fluindo em nossas vidas. Então, queres ter paz no teu interior? Conheça o Senhor Jesus Cristo. Queres ver graça abundar? Conheça o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.